Muito bom dia mesmo a todas e a todos. Que o Senhor vos cubra com as suas bênçãos e neste dia em que iremos iniciar o nosso estudo número 7 dos tais temas selecionados, como tinha sido pedido para estudarmos a festa das trombetas, nós já estamos a caminho da festa das trombetas. Vamos hoje estudar a festa das primícias, para daqui a 2 estudos, se Deus quiser, entrarmos na festa das trombetas. Antes mesmo de começar, vamos curvar as nossas cabeças para uma oração. Eterno Deus e nosso Pai maravilhoso, eu tenho um prazer enorme em chamá-lo de Pai, porque realmente o Senhor tem sido para mim um Pai, um verdadeiro Pai. Ainda hoje falava com o Senhor de manhã, agradecendo-lhe e chorando por fazer parte desta família. E lembrei-me que não só tenho um pai, mas tenho um irmão mais velho que cuida de mim, que esteve aqui, que me ama de tal maneira que me tem gravada nas palmas das suas mãos. É maravilhoso, Pai, sabermos que pertencemos à família celestial e que o Senhor tem cuidado de nós e vai conduzir os nossos passos, dirigir a nossa vida, criar todas as condições, porque o Senhor diz que os pensamentos que tem de nós são muito mais altos do que nós podemos imaginar. Agora estamos aqui para ouvir a sua voz, não para ouvir a voz de uma simples mortal, mas para ouvir a voz de um pai que deseja instruir os seus filhos, mostrar-lhes o caminho e o que eles necessitam saber quando o Senhor decide se revelar a pouco e pouco a cada um de nós. E este estudo, ó Pai, é muito bonito e eu peço mais uma vez que o seu Espírito esteja conduzindo todas as coisas. Não seja eu, Pai, mas seja o Senhor, através de mim, a falar a esta igreja virtual, mas que seja o Senhor, portanto, a dirigir todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Então, vamos para a terceira festa, que também, à semelhança das outras, tem um ensinamento. E, portanto, elas foram todas instruídas por Deus, aliás, como tudo o que está nas Escrituras. Eu tenho dito aos meus netos que todas as histórias da Bíblia, todas, foram realmente coisas que aconteceram, mas Deus é tão espetacular, é um professor espetacular, porque elas foram especificamente registadas nas Escrituras, porque houve muitas coisas que aconteceram e que não estão relatadas nas Escrituras. Porquê é que estas estão? Precisamente porque elas são exemplos, particularmente para aqueles que vivem no fim dos séculos. Tudo o que foi escrito para aqueles que vivem no fim dos séculos, que somos nós. E as festas não é diferente. E, portanto, esta festa das primícias tem seguramente muita coisa para nos ensinar. E nós vamos abrir a nossa Bíblia em Levítico, no capítulo 23. Como sabem, o capítulo 23 de Levítico é onde está, assim, de forma sintetizada, descritas as festas. Então vamos lá, Levítico, capítulo 23, eu peço a um de vocês que leia, por favor, do versículo 9 ao versículo 14. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor.
e a sua oferta de alimentos será de 2 dízimas de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada em cheiro suave ao Senhor, e a sua libação será de vinho, 1/4 de hin. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes do vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações em todas as vossas gerações. Muito obrigada. Reparem o que diz o versículo 11. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá, o molho. Então, eu não sei se conhecem esta expressão, esta festa, tanto se chama primícias, como se chama também a festa do molho movido. Já ouviram isto? Isto não é muito vulgar falar-se, não é verdade? Pronto, então a festa das primícias acontecia no dia imediato ao Shabat. É chamado Yom Rishon, isto é uma expressão hebraica, Yom, que é dia, nós conhecemos esta expressão Yom quando falamos do Yom Kippur, não é verdade? O dia da cobertura, mas aqui é o Yom Rishon, e começava no sábado ao pôr do sol. Ou seja, este é o primeiro dia das primícias e começa no sábado à noite. Aliás, como quase todas as festas, elas começavam à noite. Lembram-se da Páscoa? Quando é que foi a Páscoa? Quando é que ela foi iniciada lá no Egito? À tardinha, não foi quando o cordeiro foi morto? À tardinha? Muito bem. Então, eu vou ler-vos aqui. Já sabemos que esta festa ensina-nos acerca de quê? Se a Páscoa 14 de Nissan nos ensina acerca da morte de Jesus. Se os pães asmos é uma festa que nos ensina acerca de quê? Quem esteve aqui? Sepultamento de Jesus. Sepultamento de Jesus. Ele era pão asmo, ou seja, sem fermento, ou seja, sem pecado, e por isso ele pôde ser sepultado, e quando ressuscitou incorruptível, porque era sem pecado. O que é que acham que representa a festa das primícias, que era no dia 16? Ressurreição. Ressurreição de Cristo. Então, estas 3 festas, quando nós falamos de Páscoa, ou quando falamos de pães asmos ou primícias, nós estamos a referir-nos não especificamente só àquele dia, mas a um período, percebem? A um período em que aconteciam todas as festas, tanto que quando o povo de Israel, e nós já lemos isso e vamos ler outra vez, em Êxodo 34, 24, quando o povo de Deus vinha, era-lhes exigido deixar as suas casas, os seus rebanhos, as suas terras e dirigir-se a Jerusalém para a comemoração destas festas, o que é que eles já faziam? Eles já iam preparados para as 3, Páscoa, pães asmos e primícias. Ou eles levavam o seu cordeirinho já escolhido, ou mais tarde, e com a degradação que foi ocorrendo, lembram-se? Eles deixaram de levar o cordeirinho e passaram a fazer o quê? A comprá-lo lá em Jerusalém. E daí, quando Jesus nasceu, o que é que ele encontrou? Um comércio no pátio do templo. Por que este comércio? Precisamente porque as pessoas não levavam a sua oferta. E por isso também não tinham aquele carinho pelo cordeiro, porque não era deles, era uma coisa comprada, negociada ali para fazer o sacrifício. Percebem agora? Porque é que quando Jesus chegou, a primeira coisa que ele fez,
depois de iniciar o seu ministério e depois de comemorar o casamento, as bodas de Caná, o que é que ele fez? A primeira purificação do templo. E essa purificação tinha a ver, como se lembram, não é? Está no Evangelho de João, capítulo 1 ou 2. Pronto, foi justamente virar as mesas, espalhar os animais todos. Porquê? Porque o sacerdócio que estava corrompido criou aquele sistema, não é? Para poderem, as pessoas que vinham de longe, em lugar de trazerem a sua oferta, compravam ali que era mais prático, davam a ganhar aos sacerdotes e, portanto, nem sequer tinham qualquer tipo de afeição por aquele animal que representava Cristo. Pronto, mas então isto para vos dizer que quando falamos de Páscoa, falamos destas 3 festas, estão a perceber? Entre elas, as primícias. Então vamos lá ler Êxodo 34, 24. Um de vós pode ler, por favor? Porque eu lançarei fora as nações de diante de ti e alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Ora, aqui está. Proteção. A promessa de que Deus cuidaria deles quando eles comparecessem quantas vezes ao ano? 3 vezes, como nós já vimos, a primeira vez para a comemoração destas 3, Páscoa, Pães Asmos e Primícias, uma segunda vez para a comemoração da festa do Pentecostes, que é uma festa separada das outras, e é sozinha, e uma terceira vez em que eles iam no final do ano para a comemoração das últimas 3 festas, que é precisamente trombetas, Yom Kippur e tabernáculos. Percebem? 3 vezes ao ano eles se deslocavam e iam todos a Jerusalém para a comemoração destas festas, porque como nós já vimos, festa significa encontro, mas também significa ensaio. Ok, então vamos lá confirmar apenas Deuteronômio 16:16. Eram chamadas festas de peregrinação. Porquê? Porque eles precisamente peregrinavam, uns mais perto, outros mais longe, para estes encontros com Deus. Deuteronômio 16:16. Vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães ázimos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém, não será vazio perante o Senhor. Ora, aqui temos, desta vez, a descrição das três ocasiões em que eles deixavam tudo e iam a Jerusalém. Diz-nos aqui que é a festa dos pães asmos, ou festa da Páscoa, ou festa das primícias, festa das semanas, ou seja, festa do Pentecostes. Por que é chamada festa das semanas? Porque ela acontecia precisamente, penta significa 5 semanas depois da Páscoa. Era a festa do Pentecostes. E a outra, como vimos aqui, é a festa dos tabernáculos, que inclui trombetas, juízo e tabernáculos. Até agora, alguma dúvida? Estamos a captar a ideia? Pronto, muito bem. Então, eu vou ler-vos aqui uma citação desta festa, como nós já vimos há pouco, lá no livro de Levítico, que era a festa do molho movido. Molho de quê? Molho de cereal, mas não era do trigo. Era da cevada. A cevada era o primeiro cereal a amadurecer. Então, esta citação que eu vou vos ler encontra-se no livro Cristo em seu Santuário. Eu não sei se os irmãos têm esse livro, é um livro pequenino, mas muito bom. E eu vou ler-vos aqui no capítulo 7, na página 80.5. Isto está no aplicativo. Quem tem o aplicativo depois pode consultar.
Então diz o seguinte: a morte do Cordeiro Pascal. Que festa é esta? Páscoa. Páscoa. Era sombra da morte de Cristo. Portanto, aqui temos, diz Paulo, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Isto encontramos em 1 Coríntios 5:7. Então, quando nós lemos que Cristo foi sacrificado por nós, é a mesma coisa que estejamos a dizer o quê? A festa da Páscoa. Por outras palavras, portanto, a partir de agora, sempre que nós lermos a Bíblia, procura identificar o que é que Deus está, de que é que Ele está a falar. Da mesma forma que, deixem-me fazer aqui um parênteses, da mesma forma que todas as coisas giram à volta do santuário. Quando Jesus iniciou o seu ministério e João Batista o viu, quando ele apareceu para ser batizado por João, o que é que João disse? Eis o Cordeiro. Por que é que ele o chama de Cordeiro? Ele podia tê-lo chamado eis o leão da tribo de Judá, ou não podia? Por que é que não chamou? Exatamente. São que Jesus havia vindo. Como? Era exatamente o propósito da vinda de Cristo, de ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, ele estava a levar a mente Páscoa. para a Páscoa, para o santuário, para o sacrifício. Por quê? Porque a Páscoa no santuário acontece em que móvel? No pátio. No pátio. No altar dos sacrifícios. Percebem? Há uma identificação com os móveis. As festas têm uma identificação com os móveis. E já vamos ver o que é a festa das primícias nos móveis do santuário. Ok, então o parágrafo continua e diz assim: o molho das primícias, que por ocasião da Páscoa era movido perante o Senhor, simbolizava a ressurreição de Cristo. E vocês podem ler isto e perguntar: o molho das primícias que por ocasião da Páscoa era movido? Sim, porque como eu disse há pouco, quando nós falamos de Páscoa, estamos a falar de um conjunto de 3 festas. Então, quando eles saíam das suas casas e se dirigiam para Jerusalém para a comemoração da festa da Páscoa, eles não iam só comemorar a festa da Páscoa. Era Páscoa, pães asmos e primícias. E por isso eles já levavam consigo não só um cordeiro, mas também um molho. Um molho. Como diz aqui, o molho das primícias. E agora aqui entramos na beleza deste significado. Era um molho de quê? O que é que acham? O que é que dissemos há pouco? Cevada, não é? Era de cevada, exatamente. Não era do trigo, porque o trigo ainda não estava maduro. O primeiro cereal a amadurecer era a cevada. Então, eles comemoravam a festa comendo um cordeiro, não é? Já vimos a Páscoa. Comiam também pães sem fermento durante 7 dias e à noite iam para o templo todos os homens e pegavam nos molhos que eles traziam, molhos de cevada, e o balançavam, moviam aqueles molhos diante do altar do Senhor. Agora, o que é que isto significa? Por isso é chamada a festa do molho movido. Bom, eu vou dizer-vos o que é que significa, mas isto é muito bonito. Antes de eu ler o que está na Bíblia e o que está no Espírito de Profecia, eu vou-vos dizer como é que eles faziam isto na prática, não é? Eles faziam assim. Antes de eles irem para Jerusalém, eles iam cada um aos seus campos e verificavam, porque sabem que as espigas não ficam amarelinhas todas de uma vez, começam umas mais amarelinhas do que as outras. Então, um pouco aqui, um pouco ali, havia algumas espigas que já estavam amarelinhas. E o que é que eles faziam? Eles atavam
iam atando aquelas espigas com uma fita, um cordão, e aguardavam que chegasse à altura desta festa. Isto acontecia pouco antes. E quando eles se pusessem a caminho para Jerusalém, antes deles se porem a caminho, eles colhiam essas espigas que juntavam num molho para levar consigo para essa festa. O que é que Deus queria ensinar com isto? O que é que Deus queria ensinar com isto? Bom, vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 20. Reparem, lembrem-se que estas eram as primeiras espigas que estavam maduras e que eles levavam com eles para apresentar diante do altar, como eles estavam literalmente a consagrar toda a colheita a Deus. Era um tipo de uma oferta de gratidão por antecipação, com fé de que aquelas eram as espigas que eram o símbolo de que eles iriam ter uma grande colheita. Percebem? Por isso as primícias foram as primeiras a amadurecer. 1 Coríntios 15, 20. Irmãos, não, desculpem, 20. Mas na realidade, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então a festa das primícias diz-nos duas coisas. Primeiro, tinha que ver com o quê? Eu gostava de vos ouvir, porque isto é bom para nós pensarmos. A ressurreição de Cristo. Ressurreição de Cristo, mas Cristo é apenas um. Ou não? Quando ressuscitou, uma quantidade grande de pessoas ressuscitaram com ele. Exatamente. Então, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 27. Vamos ler do versículo 51, com muita atenção, do versículo 51 ao 53. Mateus 27, 51 a 53. Mas vamos ler devagarinho, porque há aí um detalhe que normalmente escapa à nossa... Repete o capítulo de novo. Mateus 27, 51 a 53. Por isso é que estudar a Bíblia tem que ser de manhã cedo, de preferência sem sono. Para vós eu sei que é complicado, porque é mesmo muito cedo. Posso ler, Marinha? Sim. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu, as pedras se fenderam, e os sepulcros se abriram, e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros após a ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Muito bem. Até aqui, né? Sim, até aí. Então, descrevam-me por palavras vossas isto que está aqui. Os que morreram em Cristo. O templo se rasgou. Sim. Fenderam-se as pedras, abriram-se os sepulcros e muitos saíram, ressuscitados. Quando é que eles saíram? Após a ressurreição. Ou seja, quando ele morreu, quando ele morreu, as sepulturas foram marcadas, abriram-se,
mas eles não ressuscitaram. Eles só ressuscitaram quando? Quando Jesus ressuscitou. Depois de Jesus ressuscitar, quando ele ressuscitou. O que significa que quando ele morreu na sexta-feira e as sepulturas se abriram, isso significa o marcar das espigas de cevada que já estavam maduras para serem apanhadas, mas só poderiam ser colhidas quando? Quando estiver. No domingo, quando Jesus ressuscitou. Não é um Interessante. Eu confesso que eu aprendi muito agora, porque eu li no Espírito de Profecia, né, que muitos ressuscitaram com Cristo, mas eu não sabia que tinha uma profecia por trás disso. Então, não é uma coisa aleatória, né? Interessante. Aliás, as festas, eu disse aos irmãos que elas têm, como quase tudo, elas têm um cumprimento histórico, não era? Que era aquilo que eu vos descrevi há pouco, não é? Que eles iam ao campo, viam quais eram as que estavam maduras, sim, maduras, já amarelinhas, marcavam-nas e só iam colhê-las quando fossem a Jerusalém para poderem mover o molho, dizendo: Senhor, estão aqui os primeiros frutos de uma grande colheita que o Senhor vai trazer-nos num futuro próximo. Então, isso significava aquilo que no cumprimento profético iria acontecer. Deus já lhe estava a dizer: quando o meu filho morrer, eu vou marcar aqueles que estão maduros para ressuscitar com ele, mas eles só vão ressuscitar quando o meu filho ressuscitar. Irmãos, Deus deu todos os detalhes para que o povo de Israel não falhasse em identificar Jesus Cristo como sendo o Messias. Já repararam? Desde a morte do Cordeiro, o ano em que ele morreu, aliás, o milénio, porque ele começou por instruir acerca dos 4 dias, lembram-se? Em que o Cordeiro era escolhido no dia 10, mas só era morto no dia 14. Lembram-se? Irmãos, estas coisinhas todas, que eu não vou repetir, devem nos fazer pensar que quando estudamos a palavra, nós temos que prestar atenção aos detalhes. Não pode ser uma leitura de um livro qualquer. Sabem, que nós lemos quando estamos em viagem ou quando estamos de férias. Não, a palavra de Deus sempre devemos ter esta pergunta: o que é que o Senhor me quer ensinar com isto? E fazer esta pergunta a Deus, porque Ele tem coisas para nos ensinar. Ele não fala coisas à toa, só para estar ali blá, blá, blá. Não, são ensinamentos. E Deus tinha deixado todos os ensinamentos para o povo de Israel não falhar na identificação do Messias, e eles falharam. Agora, eles ainda tiveram tempo depois, mas nós já não temos. Quando o tempo da graça terminar, terminou e acabou para todo o mundo. E, portanto, irmãos, tenhamos em consideração este detalhe sagrado de que quando lermos a palavra, perguntemos a Deus o significado, para podermos ver a beleza e como Deus é espetacular, maravilhoso, que deixou tudo escrito para ninguém se perder, para que ninguém se perca. Ok? Bom, então agora vou ler-vos aqui no Desejar Todas as Nações. Eu vou ler aqui alguns textos. Este é do capítulo 81, página 555.3. Cristo ressurgiu dos mortos como as primícias dos que dormem. Cristo era representado pelo molho movido e a sua ressurreição teve lugar no próprio dia em que o mesmo devia ser apresentado ao Senhor. Por mais de 1000 anos,
esta simbólica cerimónia fora realizada. Reparem, 1000 anos a realizarem esta cerimónia sem entenderem o significado dela. Impressionante. Quando Deus tinha deixado todas essas indicações. Das searas colhiam-se as primeiras espigas de grãos maduros, e quando o povo subia a Jerusalém, uma pausa, lembram-se que eu expliquei já o que significa subir. Mesmo que eles estivessem no norte e tivessem que descer a Jerusalém, a Bíblia nunca diz descer a Jerusalém, porque Jerusalém está-nos sempre a indicar a Jerusalém celestial, portanto, nós temos sempre que subir para Jerusalém, entendem? Outro detalhe interessante. No alto, no céu, né? Como? No alto, né? Sempre olhar para cima. Exatamente. Continuando, e por ocasião da Páscoa, o molho das primícias era movido como uma oferta de ação de graças perante o Senhor. Enquanto essa oferta não fosse apresentada, a foice era uma lei. A foice não podia ser metida aos cereais, nem estes ser reunidos em molhos. O molho dedicado a Deus representava, reparem que não sou eu que estou a dizer, é o Espírito Procia, representava a colheita. O molho representava a colheita. Assim, Cristo, as primícias, representava a grande colheita espiritual para o reino de Deus. Sua ressurreição é o tipo e o penhor da ressurreição de todos os justos mortos, como se encontra em 1 aos Tessalonicenses 4,14, quando Paulo diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Depois da ressurreição dos mortos, percebem? Alguma dúvida? Não. Vamos continuar e vamos ler aqui Patriarcas e Profetas, capítulo 52, página 396.1. A Páscoa era seguida pelos 7 dias da festa dos pães asmos. Já sabemos disso, já estudamos sobre isto. O 1º e o 7º dia eram dias de santa convocação, nos quais nenhum trabalho servil devia ser feito. No 2º dia da festa, as primícias da ceifa do ano eram apresentadas perante Deus. A cevada era o primeiro cereal a produzir-se na Palestina. E no início da festa estava começando a amadurecer. Então, está certo ou não está certo? Deus está-nos a dar os detalhes todos ou não está? A nós que vivemos nos fins dos séculos. Todos. O molho deste cereal era movido pelo sacerdote diante do altar de Deus, em reconhecimento de que todas as coisas eram dele. Antes que esta cerimônia se realizasse, não se devia fazer a colheita. E quando é que a colheita era feita? Por acaso alguém sabe? Quando eles voltassem da festa, não? No dia do Pentecostes. A festa do Pentecostes era 50 dias de Páscoa e era quando era feita a colheita. Durante aqueles 50 dias, o cereal iria amadurecer todo, cevada e trigo. Percebem? Agora, por aqui vocês já começam a perceber um pouco o significado da festa do Pentecostes. Continuando, já todas as nações. Capítulo 81, 552.3. Os soldados veem o anjo removendo a pedra como se fosse um seixo e ouvem-no exclamar: Filho de Deus, ressurge, teu pai te chama. Perdão, eu disse os anjos, os soldados, desculpem. Vou repetir, os soldados o veem o anjo, removendo a pedra como se fosse um seixo, e ouvem-nos clamar: Filho de Deus, ressurge, teu pai te chama. Veem Jesus sair do sepulcro
e ouvem-no proclamar sobre o túmulo aberto: eu sou a ressurreição e a vida. Ao ressurgir ele, em majestade e glória, a hoste angélica se prostra perante o Redentor em adoração, saudando-o com hinos de louvor. Vamos fazer aqui uma pausa. Quando Jesus ressuscitou, o que é que ele fez? Podem abrir os vossos micros. Uma das primeiras coisas que ele fez é dobrou os lençóis. Certo? Mais. Ele subiu depois. Aliás, Ele saiu do sepulcro. durante o dia, ele falou para Maria que ele não tinha subido ao Pai, ela não podia tocá-lo. Exatamente. Portanto, antes mesmo de tudo aqui embaixo continuar, ele teve que subir ao Pai. Para saber se o sacrifício tinha sido aceito. Exatamente. Mas será que ele subiu sozinho? Ele era apenas uma espiga. Ele subiu com os que ressuscitaram depois da E ressurreição. foi feita uma festa. E houve festa no céu. Quando eu coloquei este título, e coloquei-o de propósito, ele não vos faz lembrar um outro texto? Festa quando subirmos ao céu. Também. Mas há um outro texto muito parecido que diz: e houve guerra no céu. Em Apocalipse 12, é ou não? E houve guerra no céu. Mas passados 4.000 anos, houve festa no céu. Quando Jesus subiu, e subiram com ele aqueles cujas sepulturas tinham sido marcadas, que se abriram, portanto eram aqueles que iriam ressuscitar ao terceiro dia, juntamente com Cristo, como prova, e nós vamos ler aqui, como troféus, como prova daquela grande ressurreição dos mortos que irá acontecer num futuro muito próximo. Como suas testemunhas, né? Exatamente, exatamente. Ellen White fala mesmo que eles eram troféus. Então, Belinha, só para eu entender, quer dizer que quando Cristo ressuscitou, ele subiu ao céu junto com essas pessoas e depois ele voltou à terra, é isso? Exatamente, e aqui andou 40 dias. E as pessoas que ressuscitaram com ele, para onde é que foram? Não, ficaram lá. Não ficaram? Eu acho que ficaram lá no céu. Porque... Mas a Bíblia diz que eles apareceram a muitos. Não. Então, as pessoas que me voltaram com ele? Vamos ler. Estão a ver, estes pequenos, grandes detalhes estão todos escritos. Então vamos continuar a ler no Desejar Todas as Nações, capítulo 81. Agora página 555.3. Cristo ressurgiu dos mortos como as primícias dos que dormem. Era representado pelo molho movido, e a sua ressurreição teve lugar no próprio dia em que o mesmo devia ser apresentado ao Senhor. Assim, Cristo, as primícias, representava a grande colheita espiritual para o reino de Deus. Quando Cristo ressurgiu, trouxe do sepulcro uma multidão de cativos. Por que é que eles eram cativos? Eram cativos de Satanás. Porque Satanás acorrenta as pessoas na sepultura, com a ideia de que elas nunca mais vão ser libertas. Então ele trouxe do sepulcro uma multidão de cativos. O terremoto, por ocasião da sua morte, abrira-lhes o sepulcro. E ao ressuscitar ele, ressurgiram juntamente. Eram os que haviam colaborado com Deus, não eram pessoas quaisquer, e que à custa da própria vida tinham dado testemunho da verdade. Então quem eram estes? Os mártires. Mártires. Eram os mártires. Eram os mártires.
provavelmente João Batista estaria aqui entre eles. Não é lindo? Maria Inês, Maria A Inês gente, ia dizer alguma coisa. Fiquei emocionada, Belinda. É tão bonito, não é? É bonito. Nós já temos... Diga. Estevão deve ter se ressuscitado também. Provavelmente. Estevão, não, porque Estevão foi morto depois. Depois é verdade. Estevão foi morto É que eu- depois. Verdade. Mas João Batista é provável, não sabemos. Continuando. Portanto, eram os que haviam colaborado com Deus e que, à custa da própria vida, tinham dado testemunho da verdade. Agora, deviam ser testemunhas daquele que os ressuscitara dos mortos. Aqueles, porém, que ressurgiram por ocasião da ressurreição de Cristo, saíram para a vida eterna, irmãos. Eles não voltaram a morrer. Ascenderam com ele como troféus da sua vitória sobre a morte e o sepulcro. Estes, disse Cristo, não mais são cativos de Satanás. Eu os redimi, trouxe-os da sepultura como as primícias do meu poder, para estarem comigo onde eu estiver, para nunca mais verem a morte, nem experimentarem a dor. Esses entraram na cidade e apareceram a muitos, declarando: Cristo ressurgiu dos mortos e nós ressurgimos com ele. coisa linda, né? É quando a gente compreende por que Cristo, na morte de João Batista, ele parece que não se compadeceu muito, ele foi visitá-lo, mas Cristo não foi lá, não ressuscitou, não impediu dele ser morto. Na verdade, Cristo estava vendo muito mais além. Você testemunha. A gente precisa confiar em Deus até na morte. Exatamente. Isto deixa-nos margem, por isso é que eu digo-vos, não fiquem só por ouvir estes estudos, irmãos. Vão atrás, leiam, estudem os livros. Continuando. Desejar todas as nações, agora no capítulo 82, página 559.1. Jesus recusou receber a homenagem do seu povo, até haver obtido a certeza de estar o seu sacrifício aceito pelo Pai. Subiu às cortes celestiais e ouviu do próprio Deus a afirmação de que a sua expiação pelos pecados dos homens fora ampla, de que por meio do seu sangue todos poderiam obter a vida eterna. O Pai ratificou o concerto feito com Cristo de que receberia os homens arrependidos e obedientes e os amaria mesmo como ama o seu próprio filho. Qual é a página aí, Belinha? É o capítulo 82, página 559.1. Obrigado. De nada. Na História da Redenção, capítulo 30, página 236.1 diz: no mesmo dia ele voltou e mostrou-se aos seus discípulos. Portanto, irmãos, Página? 236.1 da História da Redenção, capítulo 30. É 236. Sim, exatamente. Ok. Então, estamos a entender o significado da festa das primícias? Sim. Muito bom. Tem a ver com morte e ressurreição de Jesus. E isto é representado aonde? No santuário. Qual é o móvel que representa a morte e a ressurreição? O altar de sacrifício e a morte, né?
sim, mas não tem ressurreição. Não tem ressurreição. E a pia, como é que fica? É a Na pia. sequência. É a pia, porque É é na um sequência. símbolo. Exatamente, quando a pessoa morre, ela tem que ser sepultada nas águas. É um símbolo do sepultamento de alguém que já morreu. E quando ela sai das águas, que é? É o símbolo da Da ressurreição. vida. E nós encontramos isso muito bem descrito em Romanos capítulo 6. Vamos lá ler Romanos capítulo 6. O versículo 4 de Romanos 6 diz: fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, ou seja, festa das primícias, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ou seja, o nós andarmos em novidade de vida significa que somos pessoas ressuscitadas, que já morreram e ressuscitaram. Agora vamos ler o versículo 5. Porque se temos sido unidos, isto é uma condição, se temos sido unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Versículo 6. Sabendo que o nosso homem velho foi crucificado com ele, altar dos sacrifícios, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Então, o capítulo 6, despir do velho homem, não só. O que é que significa despir o velho homem? Nas festas. Pensem. Vamos fazer aqui isto é um estudo, é uma aula. Livrar-os do pecado? Nas festas, o que é que significa esta expressão aqui, despir o velho homem? Colher o grão? Livrar-os do pecado? E qual é essa festa em que eles se livravam do pecado? De balançar os molhos. Não. Pães asmos. Lembram-se que eles tinham que varrer todo o fermento, livrar-se do fermento do pecado? Precisamos identificar todas estas coisas. E as primícias, vestir-nos do velho, vestir-nos do novo homem. Vamos abrir em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. E vamos ler o versículo 22. Vamos começar no 20. Efésios 4, 20. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o ouvistes e nele fostes instruídos, conforme é a verdade em Jesus. Versículo 22 é onde eu quero. A despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Ou seja, isto é festa dos pães asmos. Varrer para fora todo o pecado, despojar-vos de todo o pecado. Percebem? São formas diferentes de dizer a mesma coisa. Deus está sempre a dizer a mesma coisa, mas de maneiras diferentes. Versículo 23. A vos renovar no espírito da vossa mente e a vos vestirdes do novo homem, que sendo, segundo Deus, foi criado em verdadeira justiça e santidade. Então aqui temos Páscoa, pães asmos e primícias.
Alguma dúvida até agora? É bonito ou não? Lindo. Muito. É muito bonito. E vamos fechar com um versículo de 2 de Coríntios, capítulo 5. Nós conhecemos muito bem. Versículo 17. Mas antes disso, vamos começar no 14. 2 de Coríntios 5, 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, ou seja, nos impulsiona para a frente. Porque julgamos assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. Irmãos, nós já morremos com Cristo, ou não? Irmãos, olhem para mim. Nós já morremos com Cristo ou não? Com certeza. Quando? Sim. Batizado. No Quando batismo, ele morreu. No batismo. No batismo nós demonstramos a nossa fé, porque a fé sem obras é morta. Então as obras é que demonstram a fé. Então aqui temos, morremos com Cristo. Logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem, somos nós, que já ressuscitamos com Cristo, não vivam mais para si. Esqueçam lá isso, o egoísmo não pode estar em nós. Não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por isso, daqui por diante, ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos desse modo. Pelo que, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. Nova criatura. E as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E continua, mas vamos ficar por aqui. Nós já morremos com Cristo, irmãos. Somos novas criaturas, nascidas de novo, e temos a certeza que Jesus, ao comemorar esta festa no céu, do molho movido, estava a dizer ao Pai o quê? Isto é apenas uma miniatura daqueles todos que eu vou ressuscitar na minha segunda vinda. Se formos nós, tenhamos esperança. Este é o significado da festa das primícias. E tem mais um detalhe, né, Belinha? Marcados por Cristo. Da mesma Exato. forma que o grão foi marcado, nós fomos marcados através do batismo. Exato. Parado, porque quando a festa diz que eram os que estavam, se abriu daqueles que estavam marcados. Exatamente. Vocês não conhecem aquele hino que nós até cantamos em Portugal, mas penso que vocês também conhecem. Tenho o sangue que vem do Cordeiro sobre as portas do meu coração. Não conhecem? Sim, conhecemos. Então, estamos marcados. Exatamente, é esse hino mesmo. Exatamente, é esse. Ok, irmãos, vamos fechar com uma oração e depois abrimos umas consideraçõezinhas, está bem? Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, o Senhor é simplesmente fantástico. Não temos palavras, mas queremos dizer-lhe, Pai, primeiro que nos perdoe por termos tantas vezes desconsiderado tantas coisas e termos feito um estudo, uma leitura da sua palavra, muitas vezes superficialmente, só para, enfim, por vários motivos, sem darmos conta destas belezas, destas coisas lindas que o Senhor deixou ficar. Sabemos que temos muita coisa, Pai, que o Senhor deixou escrito para que nós não erremos e possamos estar preparados. Por isso suplicamos a unção do seu Espírito. Amém. Precisamos muito do seu Espírito, Pai, porque o Senhor diz que os entendidos entenderão todas as coisas, os ímpios não. Por isso, Senhor, batize-nos com o seu Espírito, aumenta em nós o desejo de conhecer o Senhor e que o nosso coração se derreta perante tantas manifestações de amor por nós. É o que lhe suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Belinha, esses mártires que ressuscitaram com Cristo não são aqueles que estão clamando no altar? Até quando, Senhor? Não, Não, não. não é. Esses que clamam são os que... Estão na sepultura ainda. É assim, eu não sei exatamente, porque a maior parte deles ainda estará na sepultura, porque eles continuam clamando e Jesus disse, não, vocês vão permanecer aí na sepultura até que se complete o número daqueles vossos irmãos e os vossos conservos que irão ser mortos, como vocês foram. Mas isto é um pequeno, estes que ressuscitaram com Jesus é um pequeno número e provavelmente foram de pessoas que eram tipo contemporâneas dos que estavam... Não é porque diz que apareceram a muitos, portanto é porque esses que estavam vivos reconheceram essas pessoas. E esse grupo voltou para o céu com ele, depois de aparecerem a muitos, quando ele subiu ao céu. Sim, exatamente. Que lindo. É muito bonito. Ele deve ter conseguido roupas para eles todos, né? Ah, sim, sim. Aliás, eu não sei se nós já pensámos nisto, é que as roupas que Jesus conseguiu foi durante a sua vida nesta terra, antes de morrer. Pela sua vida justa, ele teceu uma roupa de justiça, um manto de justiça, que depois ele oferece a todos os ressuscitados. Foi durante a sua vida. Tá bom eu chorar de novo. Pode chorar, irmã. É muito sofrer o amor de Cristo. É. Agora digam-me uma coisa. Os irmãos sabem certamente que existe uma certa guerra quando alguém se propõe estudar sobre as festas. Agora digam-me, não acham que isto era um assunto que nós deveríamos conhecer, estudar e ensinar? Muito. Muito. Eu acredito que sim, mas existe uma verdadeira guerra com relação a isso. E a gente fica na dúvida. Entendemos ou não entendemos? Exatamente. Tem tudo a ver com a nossa compreensão e deveríamos conhecer a razão, lamentavelmente, nós não conhecemos e não estudamos. Não. Isso Então, não é ensinado. E o pior, Elice, é que não é pregado, não é ensinado de fato, né? Porque isso não tem uma relação apenas com aqueles que ressuscitaram na época com Cristo, tem relação com nós hoje. Nós fomos marcados também, estamos aguardando essa ressurreição, essa volta, ressurreição para aqueles que morreram, mas aqueles que estão vivos. então Tem reparem, muito a ver. só o santuário que nos ensina de Cristo. As festas só o ensinam de Cristo. Pois é, tem que Páscoa, ser ensinado. morte de Cristo, pães asmos, sepultamento de Cristo, primícias, ressurreição de Cristo. Não falo do Pentecostes agora porque ainda não estudamos. É só Cristo. Então como é que nós queremos pregar de Cristo sem pregar sobre estas coisas? É um mito. Reparem como Satanás odeia Cristo. É impressionante. É uma ignorância. Não pregam porque não sabem, não estudam. Se eu vos dissesse agora uma... mas isto está a ser gravado. Eu não quero dizer isto gravado. Vou dizer-vos... Então, temos mais segredos, não é? Mais segredos para descobrir nas festas. E a festa que vem a seguir é muito bonita, mas a outra ainda é mais bonita, a das trombetas, que foi o que foi pedido. E, portanto, vou deixar para cenas do próximo capítulo, está bem?
que para a semana será, como de costume, na segunda-feira, se Deus quiser. Que Deus vos abençoe, vos dê uma boa semana e até segunda, se Deus quiser.